O som dos meus sapatos ecoava no chão polido, enquanto eu caminhava pelo enorme saguão do prédio. Era o meu primeiro dia de trabalho naquela empresa de renome, e por fora eu parecia calmo, mas por dentro meu coração estava acelerado como um tambor em guerra. O uniforme ainda cheirava novo, o crachá brilhava no peito, e na minha mente só havia uma promessa. Desta vez, eu vou recomeçar. Assim que entrei no escritório, senti os olhares. Olhares que cortavam como lâminas a fita. Alguns curiosos, outros desconfiados, mas a maioria de puro desprezo. Olha só quem chegou, o novato, murmurou um rapaz de cabelo penteado demais para quem deveria estar trabalhando. Espero que ele não seja tão inútil quanto o último que contrataram menos, respondeu uma mulher com um sorriso venenoso nos lábios, alto o suficiente para que eu ouvisse. Eles riram juntos, como se eu fosse um personagem de uma piada interna. Respirei fundo. Por dentro, uma parte de mim queria responder, colocar cada um em seu devido lugar. Mas eu sabia que não era a hora. Bem-vindo, Sr. Daniel, disse. A gerente, com um sorriso falso e uma prancheta na mão. Sua mesa é aquela ali, perto da copiadora. Evite fazer bagunça, ok? Claro, senhora. Respondi, tentando manter a voz firme. Meus passos pareciam mais pesados a cada metro até a minha mesa. Eles cochichavam. Alguns nem disfarçavam. Aposto que ele não dura uma semana. Ouvi alguém sussurrar. Parece mais um fracassado tentando pagar as contas. Zambo. Outro. Eu me sentei calmamente, tirei meu laptop da mochila e comecei a organizar as poucas coisas que tinha. Por dentro, cada palavra era como um soco. Mas eu não iria reagir, ainda não. Ninguém ali sabia quem eu era. Ninguém imaginava o que eu já tinha feito. Anos atrás, meu nome ecoava nas salas de reuniões mais poderosas do país. Eu era conhecido como o arquiteto invisível, o homem que salvava empresas da falência sem jamais aparecer nos jornais. Mas, depois de um erro, eu escolhi desaparecer. Agora eles me viam apenas como mais um funcionário comum. E eu deixei que pensassem assim. Porque se soubessem a verdade, se soubessem do que eu era capaz, talvez não tivessem rindo. Naquele momento, prometi a mim mesmo, podem rir à vontade. Em breve o jogo vai virar. Os primeiros dias foram um verdadeiro teste de resistência. Não era só o trabalho, era o ambiente tóxico que parecia sufocar qualquer chance de paz. Na manhã seguinte, cheguei cedo, determinado a mostrar que poderia contribuir, mas já no elevador ouvi as risadinhas atrás de mim. Ele parece tão perdido, aposto que nem sabe como ligar o computador. Cochichou uma voz familiar. Vai acabar como mais um peso morto para a equipe, completou outra. Quando a porta se abriu, segurei o fôlego e caminhei firme, ignorando as provocações. Ao chegar à minha mesa, percebi que algo estava errado. Havia um copo de café virado sobre meus documentos e o teclado do computador. O líquido escorria lentamente, manchando as folhas. Ops, disse Lucas, o rapaz de cabelo sempre penteado demais. Acho que alguém esbarrou aqui, foi mal, novato. Ele sorriu com malícia enquanto os outros riam baixinho. Que pena, disse Sofia, a mulher com um sorriso venenoso. Já começou bem, hein? Espero que não culpe ninguém pelo seu desastre. Fiquei em silêncio. Peguei um pano e comecei a limpar, sentindo o sangue ferver nas veias. Mas eu sabia que não podia reagir. Ainda não. No final da tarde, quando finalmente consegui arrumar o estrago e entregar o relatório que me pediram, a gerente o pegou. Com desprezo, isso aqui? Ela folheou rapidamente, soltando um riso irônico. Sério mesmo que você acha que está bom? Eu fiz o melhor que pude, com as informações que me passaram. Pois saiba que o melhor que pude não é o suficiente aqui. Não preciso de um novato incompetente arruinando meu departamento. Alguns colegas riram ao fundo, aquilo doeu. Não pela crítica, mas porque eu já tinha ouvido essas palavras antes em outro lugar muitos anos atrás. Naquele dia voltei para casa carregando o peso de cada risada, cada olhar de desprezo, cada palavra venenosa. Entrei no meu pequeno apartamento, joguei a mochila no sofá e me sentei na cadeira da cozinha, encarando o nada por alguns minutos. Em cima da mesa havia uma foto antiga, eu cercado por executivos importantes. Todos. Na época, eu era o responsável por salvar uma empresa gigante da falência. Eles me chamavam de o gênio oculto. Você tá deixando que eles te tratem como lixo. Murmurei para mim mesmo, apertando os punhos. Mas não será assim para sempre. O telefone vibrou. Era uma mensagem antiga, que eu nunca consegui apagar. Daniel, você precisa reaparecer. O mundo corporativo está um caos sem você. Apaguei a tela e fechei os olhos. Eu tinha jurado nunca mais voltar a ser quem eu era. Mas algo de mim dizia que aquela promessa não iria durar muito. O dia seguinte começou como os outros, com cochichos e risadas assim que coloquei os pés no escritório. Eu já nem tentava mais ouvir o que diziam, mas desta vez notei que havia um clima diferente. Um silêncio estranho pairava no ar.
como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Quando passei pelo corredor principal, ouvi vozes alteradas. Vindas da sala da CEO, era uma mulher jovem, de pouco mais de 30 anos, conhecida por sua coragem e ousadia no mercado. Mas naquele momento ela soava desesperada. Vocês estão me dizendo que todos os contratos foram cancelados? Gritou ela, batendo com força na mesa. Sim, senhora, disse um executivo com a voz trêmula. E os investidores estão retirando o apoio. A situação é crítica. Meus colegas, antes tão confiantes, agora estavam com semblantes pálidos. Sussurravam uns com os outros como ratos em um navio afundando. É o fim, murmurou Sofia com um tom quase satisfeito. Essa empresa está condenada. Firne, parado por alguns segundos, observando o caos se espalhar. Ninguém tinha um plano. Ninguém sabia o que o fez. E por dentro uma voz começou a ecoar. Esse é o momento, Daniel. Você sabe como virar esse jogo. Mas eu a ignorei. Não era o meu problema. Eu só estava ali para fazer meu trabalho, nada mais. Até que, quando passei pela porta da CU para entregar um documento, a vi sentada sozinha, com as mãos cobrindo o rosto. Seus ombros tremiam. Ela parecia tão frágil, tão diferente da imagem de força que todos tinham dela. Por favor, me deixe sozinha, disse ela sem levantar os olhos. Mas eu não consegui dar o próximo passo para sair. Algo de mim me obrigou a falar. Não posso fazer isso. Ela ergueu a cabeça, os olhos marejados de lágrimas e vermelhos de tanto chorar. E o que você vai fazer, hein? Não é só um novato incompetente? Vai salvar a empresa sozinho? Fetei seus olhos por um instante. Eu já tinha visto aquela expressão antes, o medo de perder tudo, e eu sabia exatamente como reverter aquela situação. Talvez eu não seja quem você pensa, respondi, firme, mas se me dar uma chance, posso mostrar do que sou capaz. Ela riu. Um riso amargo. Não preciso de mais um sonhador aqui dentro. Eu preciso de alguém que saiba o que está fazendo. Então você encontrou a pessoa certa. Pela primeira vez, deixei meu tom de voz transparecer um pouco do homem que eu era, e a sala pareceu congelar. A sala da CU estava mergulhada em silêncio. Ela me olhava como se eu tivesse perdido o juízo. Seus olhos, ainda marejados, se fixaram nos meus, buscando um mínimo de confiança. Quem você pensa que é para falar assim? Perguntou, a voz tremendo entre raiva e desespero. Alguém que já enfrentou um caos muito maior que esse. E venceu, respondi, sem desviar o olhar. Do lado de fora da sala, houve passos apressados e cochichos. Os colegas começaram a se aglomerar na porta, curiosos com o tom da conversa. Eles me viam apenas como um funcionário invisível, mas pela primeira vez, o clima mudou. Então me prove, disse a CU erguendo uma sobrancelha, como se essa fosse sua última tentativa de agarrar uma esperança. Se você falhar, eu mesma cuidarei para que nunca mais trabalhe neste setor. E eu cito. Mas preciso de acesso total ao sistema, todos os contratos, e ninguém pode me atrapalhar. O que? Ela arregalou os olhos. Você tá maluco? Confie em mim. Ou prepare-se para fechar as portas. Por alguns segundos ela ficou imóvel, como se lutasse contra cada fibra de seu corpo que dizia para me expulsar da sala. Então, respirou fundo e disse, está bem, mas saiba que isso é a última cartada. Em menos de 5 minutos eu estava diante de 3 telas abertas no computador central. Meus dedos voavam pelo teclado, digitando comandos complexos que ninguém na empresa jamais tinha visto. O que ele está fazendo? Cochichou Lucas no corredor parrescuista. Hackeando o sistema, sussurrou Sofia arregalando os olhos. Mas como ele sabe todos esses códigos? As pessoas que riram de mim por semanas agora me observavam em silêncio absoluto. Até a gerente, que sempre me chamava de incompetente, estava parada na porta com o rosto pálido. Ele está acessando contratos antigos, murmurou um dos executivos, assustado. Não, ele está rastreando as contas falsas para onde o dinheiro foi desviado, disse outro, pasmo. Naquele momento, senti a adrenalina correr pelas minhas veias. O Daniel que eu havia enterrado anos atrás estava voltando, e ninguém poderia impedir. Vamos pegar os traidores. Falei mais para mim mesmo do que para eles. A Sil se aproximou, quase sem fôlego, com uma mistura de medo e esperança nos olhos. Quem é você, de verdade? Erguaios. Por um instante respondi calmamente, sou a pessoa que pode salvar tudo isso. O escritório inteiro estava em silêncio absoluto. Era possível ouvir apenas o som frenético das minhas teclas enquanto eu acessava os servidores internos da empresa. As mãos não tremiam. Minha mente estava focada como um laser. Na tela, códigos se embaralhavam e se organizavam rapidamente. A cada comando eu decifrava contratos fraudulentos, rastreava transferências suspeitas e mapeava os pontos onde o dinheiro havia sumido. Isso é impossível, murmurou um dos diretores, que assistia com os olhos arregalados. Nem
Nossos melhores técnicos conseguem fazer o que ele está fazendo. Sofia, que antes ria de mim, estava agora de boca aberta, segurando um café esquecido na mão. Lucas, o engraçadinho, sussurrou quase sem ar. Quem é esse cara? Em menos de 20 minutos, expus uma lista completa de todas as movimentações ilegais que estavam drenando os cofres da empresa. A cada nome que aparecia na tela, um murmúrio tomava conta do corredor. Isso não pode ser verdade, disse o gerente empalidecendo. Ele acabou de provar que metade do conselho está envolvido no golpe. A CEO, parada atrás de mim, parecia em choque. Ela levou a mão à boca, os olhos marejados. Você desmascarou todos eles. Respirei fundo e me virei para encará-la. Agora temos provas suficientes para processá-los e recuperar os contratos perdidos. Mas precisamos agir rápido. Eles já devem estar se preparando para fugir com o dinheiro. E o que sugere? Perguntou ela, ainda sem acreditar no que via. Vamos montar um contra-ataque. Vou enviar notificações legais imediatas aos bancos para congelar as contas deles e contatar os investidores para mostrar que você tem o controle da situação. Se fizermos isso agora, salvamos a empresa. Ela hesitou por um segundo, mas então assentiu com firmeza. Faça o que for preciso. Com um último comando, enviei os alertas e bloqueios. O sistema inteiro foi tomado por mensagens de bloqueio para os fraudadores. O plano estava funcionando. Eles estão entrando em pânico, disse eu olhando para a tela, que mostrava as tentativas frustradas de saque. Exatamente como eu previ. Enquanto isso, os colegas que me humilharam durante dias não tinham mais coragem de olhar nos meus olhos. Alguns até abaixaram a cabeça em vergonha. E foi ali, naquele momento, que todos perceberam. Eu não era o novato inútil. Eu era o homem que salvaria tudo. A sala de reuniões estava lotada. Todos os funcionários, gerentes e até os conselheiros da empresa haviam sido convocados às pressas. O clima era de tensão. Ninguém sabia ao certo o motivo daquela reunião extraordinária, mas os boatos corriam pelos corredores como fogo em palha seca. Quando entrei, senti dezenas de olhos sobre mim. Antes, eram olhares de desprezo. Agora, eram misturados com curiosidade e um certo medo. A CEO estava de pé na cabeceira da mesa, com uma expressão séria. Ao me ver, ela acenou discretamente. Senhoras e senhores, começou ela, menos o motivo pelo qual estamos aqui. É simples. Nossa empresa foi traída por pessoas de dentro. Um burburinho atravessou a sala. Alguns conselheiros trocaram olhares nervosos. Mas hoje, graças a uma pessoa que muitos de vocês subestimaram, nós descobrimos a verdade. Todos se viraram para mim. Senti o peso daqueles olhares, mas mantive o rosto impassível. Daniel, disse a CEO, por favor, Master Els. Liguei o projetor e conectei meu laptop. Em segundos, na tela enorme, começaram a aparecer os nomes, as contas e os documentos que provavam o desvio de milhões de dólares. Isso é uma mentira, gritou um dos conselheiros, levantando-se abruptamente. É mesmo? Respondi, frio. Então por que esta conta em seu nome recebeu 7 transferências nos últimos 2 meses? Ele empalideceu e a sala explodiu em murmúrios. E você, senhora Carla? Continuei, apontando para outra conselheira, menos pode explicar por que autorizou contratos falsos com empresas fantasmas. Ela ficou sem palavras, tremendo. Os funcionários que antes riam de mim no corredor agora assistiam em absoluto silêncio. Alguns até recuaram nas cadeiras, como se tivessem medo de serem os próximos a serem expostos. Eu não sabia, murmurou Lucas, o colega que havia derramado café na minha mesa dias atrás. Seus olhos estavam arregalados. Agora você sabe. Respondi, firme. Nunca julgue alguém só pela aparência. A CEO ergueu a voz novamente, com autoridade. Todos os envolvidos serão processados. E a partir de hoje, Daniel assumirá o comando da equipe de recuperação da empresa. Sofia deixou cair a caneca que segurava. O som ecoou pela sala. Pela primeira vez, ela não tinha nenhuma piada para fazer. Eu respirei fundo. Aquela era minha hora, não para me vingar, mas para provar que ainda podia ser o homem que eu fui um dia. Depois da reunião explosiva, o escritório estava irreconhecível. Onde antes havia risadas e cochichos maldosos, agora reinava um silêncio pesado. Ninguém ousava cruzar meu caminho. Até a gerente, que antes me chamava de inútil, desviava o olhar sempre que passava por mim. Na sala da CRO, estávamos reunidos com a equipe de confiança. O golpe nos custou milhões, disse ela, esfregando as têmporas. E os investidores estão prestes a abandonar o navio. Se não conseguirmos um milagre agora, tudo estará perdido. Não será um milagre, respondi, com a voz. Calma, será estratégia. Todos me encararam. Eu me levantei e caminhei até o quadro branco. Com
Um marcador. Comecei a desenhar um esquema. Aqui está o plano. Vamos recuperar os contratos cancelados, expor publicamente os traidores e reverter a desconfiança dos investidores. Tudo em 72 horas, 72 horas? Exclamou um diretor. Isso é impossível, não para mim, respondi, olhando-o nos olhos com firmeza. Dividi a equipe em grupos, delegando tarefas específicas como se fosse um comandante em uma guerra. Vocês dois tracem um dossiê detalhado para a imprensa. Quero os fraudadores nas manchetes amanhã de manhã. E vocês? Garantam contato direto com os clientes perdidos. Digam que a empresa está sob nova liderança e que vamos honrar cada compromisso. Enquanto todos se moviam apressados, eu fiquei diante do laptop, traçando a última parte do plano, um ataque cirúrgico para bloquear os movimentos financeiros restantes dos golpistas. No meio do trabalho, Lucas apareceu na porta de Daniel. Gaguejou, eu só queria pedir desculpas. Por tudo, levantei os olhos para ele. Por um momento, o mesmo Lucas que havia derramado café propositalmente na minha mesa parecia um garoto perdido. Se quer se redimir, trabalhe comigo agora. Vamos salvar essa empresa, respondi, sem rancor. Ele assentiu, aliviado, e correu para ajudar. Naquela noite ninguém foi embora. O escritório virou uma verdadeira base. Operax. Entre cafés e telefonemas, senti algo que não sentia há anos. O gosto de estar no comando novamente. A CEO se aproximou com um leve sorriso. Nunca imaginei que você seria o homem a salvar minha empresa e minha carreira. E eu nunca planejei voltar a ser esse homem, respondi. Mas quando vejo pessoas boas sendo esmagadas pelo sistema, eu não consigo ficar parado. Em menos de 48 horas, o escritório virou um campo de batalha. Ligação atrás de ligação, e-mails sendo enviados a toda velocidade, reuniões com clientes e investidores. Todos estavam em movimento, como se finalmente tivessem despertado de um longo sono. Os primeiros resultados começaram a aparecer. Investidores que antes estavam prontos para abandonar o navio começaram a responder com interesse. Clientes antigos enviaram mensagens. Se realmente houver uma mudança na liderança, podemos reavaliar o contrato. A CEO me encontrou no corredor, com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Está funcionando, Daniel. Você está realmente salvando a empresa. Mas eu não compartilhei do sorriso dela. No fundo, algo não parecia certo. Quando voltei ao meu laptop, abri os logs de segurança da empresa. Foi então que percebi um detalhe perturbador. Alguém de fora estava tentando invadir o sistema e destruir as provas que tínhamos contra os fraudadores. Não, murmurei, sentindo um arrepio na espinha. Não é possível. Tracei o IP da tentativa de invasão. O endereço me levou direto a uma empresa de fachada, mas o nome por trás dela fez meu coração parar por um segundo. Victor Santoro. Victor era o magnata implacável que quase destruiu minha carreira anos atrás. Ele não só tinha me feito perder tudo, como também era o mentor por trás de muitos dos golpistas que agora eu havia desmascarado. Naquele momento entendi tudo. Victor estava puxando os fios nos bastidores para destruir a empresa e me derrubar mais uma vez. Enquanto eu digeria a informação, o telefone da CEO tocou. Ela atendeu e imediatamente empalideceu. O quê? Mas isso é impossível. Desligou e me encarou, com a voz tremendo. Daniel, eles acabaram de congelar todas as nossas contas bancárias. Silêncio. Todos no escritório pararam o que estavam fazendo. Era como se o chão tivesse sumido sob nossos pés. Eu fechei os olhos por um momento, buscando forças. Victor estava jogando pesado. Se eu quisesse vencer, teria que ser mais rápido, mais frio e mais ousado do que nunca. Reúnam todos, ordenei, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Tá na hora da jogada final. O escritório estava em total silêncio, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Todos olhavam para mim, esperando uma solução. Eu sentia a tensão. Cada horror, mas minha mente estava em outro lugar. Calculando, planejando, prevendo cada movimento do inimigo. Victor Santoro, o homem que destruiu minha carreira anos atrás, estava de volta, mais perigoso do que nunca. E agora ele estava atacando com força total, tentando acabar com a empresa e apagar qualquer prova de seus crimes. Peguei meu laptop e comecei a digitar com velocidade. Cada segundo contava. O que você está fazendo? Perguntou a CEO, nervosa, contra-atacando. Respondi, sem tirar os olhos da tela. Victor havia congelado nossas contas bancárias para nos estrangular financeiramente. Mas eu sabia que isso era apenas parte do seu plano. O verdadeiro golpe viria em minutos. Ele tentaria apagar os servidores da empresa e roubar os dados sensíveis para vender ao maior concorrente. Todos fiquem atentos. Ordenei para a equipe. Vamos fazer uma defesa de múltiplas camadas e montar uma armadilha. No monitor, linhas e mais linhas de código apareciam em velocidade impressionante. Eu estava construindo um firewall improvisado, bloqueando as entradas e saídas do sistema
e ao mesmo tempo plantando um código rastreador. O relógio marcava 23h58. Sabia que Vitor faria o ataque final antes da meia-noite para evitar suspeitas. E então aconteceu. O sistema começou a piscar. Alertas vermelhos surgiram na tela. Invasão detectada. Tentativa de exclusão de dados em andamento. Ele está aqui, murmurei. Vitor estava do outro lado, provavelmente. Em uma sala escura, com a mesma expressão fria de sempre. Eu quase podia ouvir sua voz. Você sempre foi bom, Daniel. Mas eu sou melhor. Não desta vez. Sussurrei para mim mesmo. Com um último comando, ativei o rastreador. Enquanto ele tentava destruir os nossos arquivos, o sistema dele estava sendo invadido por mim. Em segundos eu tinha acesso total ao seu servidor. Consegui, exclamei. Agora temos todas as provas dos crimes dele. A equipe vibrou em silêncio, mas eu levantei a mão para acalmá-los. Ainda não acabou. Vitor percebeu o que eu havia feito e enviou uma última mensagem para mim na tela. Bravo, Daniel. Mas você ainda não me venceu. Respirei fundo e digitei minha resposta. Você perdeu o controle do jogo quando subestimou o novato. Como me clique, enviei todos os dados comprometendo Vitor direto para as autoridades e para a mídia. Em questão de minutos, o nome dele estava nas manchetes. O magnata intocável estava acabado. A CEO se aproximou, com os olhos marejados. Você fez o impossível. Salvou a empresa e destruiu o império criminoso. E fiz o que precisava ser feito. Respondi, a voz firme, mas com um peso invisível no peito. O escritório estava em festa. A empresa não só tinha sido salva, como também estava recebendo uma enxurrada de apoio público após o escândalo de Vitor Santoro dominar as manchetes. Funcionários que antes me tratavam como um invisível, agora me olhavam com admiração. E até respeito. Alguns vinham apertar minha mão, outros apenas sussurravam, ele salvou todos nós. A CEO me chamou para uma última reunião na sala dela. Ela estava visivelmente emocionada, com os olhos marejados. Daniel, não. Tenho palavras para agradecer pelo que você fez. Você não apenas salvou meu sonho, salvou centenas de famílias que dependem dessa empresa. Eu só fiz o que precisava ser feito. Respondi, com um leve sorriso. Ela respirou fundo e continuou. O conselho me deu carta branca para tomar uma decisão. E eu quero que você seja o novo diretor de operações. Preciso de alguém como você ao meu lado. Alguém que veja além do óbvio. Por um instante, o silêncio pairou no ar. Era uma oferta tentadora. Poderia reconstruir minha carreira ali mesmo, no auge. Mas no fundo eu sabia que não era o meu caminho. Agradeço pela confiança, disse eu, com a voz calma. Mas meu papel aqui terminou. Eu vim para salvar, não para ficar. Mas por quê? Ela parecia confusa. Você tem talento, liderança. Poderíamos mudar o mundo juntos. Porque eu não sou um homem de escritórios nem de cargos. Respondi, olhando pela janela. Eu sou alguém que aparece quando o caos surge e desaparece quando a ordem é restaurada. Ela ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. Então sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. Então, boa sorte, Daniel. Onde quer que vá, levantei-me e estendi a mão. Cuide bem disso aqui. É mais do que uma empresa. É uma família. Ao sair do prédio, o sol brilhava como nunca antes. Peguei meu celular e vi uma nova mensagem. Senhor Daniel, precisamos de sua ajuda. Outra empresa está à beira do colapso. Venha imediatamente. Sorri e guardei o celular no bolso. Eu já sabia. Meu trabalho ainda não tinha acabado. Enquanto caminhava pela calçada, vi de relance Lucas e Sofia observando pela janela. Não havia mais risos, apenas respeito. Eles haviam aprendido uma lição que jamais esqueceriam. Nunca subestime alguém que você não conhece.